pessoal, o tema da nossa aula de hoje é uma pequena introdução que nós faremos no estudo de probabilidades. E as probabilidades elas surgem em problemas que visam responder a perguntas da seguinte forma: como saber se um produto está sendo produzido dentro de um certo padrão de qualidade que uma empresa especifica para que ele atenda às exigências de um consumidor. Também nós podemos fazer usufruto de probabilidades para identificar qual é a capacidade que nós podemos, a capacidade que um exame pode detectar se um diagnóstico é verdadeiro ou falso. Ou seja, nesses dois exemplos que nós colocamos, nessas duas perguntas que nós fazemos, o uso das probabilidades é interessante porque, em ambos os casos, ele vai envolver um conceito que para nós será fundamental na análise dos problemas que iremos abordar. Os dois conceitos, os dois exemplos, envolvem um conceito que em probabilidade é fundamental no estudo, que é a incerteza quanto ao resultado. Ou seja, nós podemos afirmar que existe um conjunto de possibilidades para um dado fenômeno, mas não podemos afirmar com certeza qual é a probabilidade de que ele ocorra. Da mesma forma, quando você abre o jornal ou quando você acessa seus dados e quer identificar, por exemplo, quais são as condições de tempo para amanhã, segunda-feira, você pode se deparar com sol, com chuva, com vento, com trovoada. Você sabe que existe um rol de possíveis resultados, você só não pode afirmar com certeza se vai acontecer um ou outro. Ou seja, esse terceiro caso é mais um exemplo em que a incerteza está presente nos resultados. É onde o estudo das probabilidades vai se inserir. Em que casos a gente não faz uso de probabilidades? Na física básica, quando você estuda, por exemplo, a queda de um corpo. Imagina que eu tenho um bloco, uma esfera, e eu queira calcular a distância que essa esfera leva para chegar ao solo. Você aprende, que essa distância é proporcional, ao quadrado do tempo de queda, dado por uma equação desenvolvida lá no século XVII. Ou seja, o espaço é uma função do tempo, onde você pode aferir qual é a distância que vai ser percorrida, dado o tempo de queda. Então esse é um caso de um experimento em que você não necessita do uso de probabilidade, porque ele é um caso que é diferente dos outros três, é um caso determinístico. Uma outra situação também em que você tem um experimento que é determinístico é quando você aquece água numa panela. Em condições normais de pressão e temperatura, a água vai aquecer o quê? A 100 graus Celsius. Ou seja, não é um caso onde a probabilidade possa ser usada. Por quê? Porque você tem como determinar que nessa temperatura a água vai aquecer. Do mesmo modo que se você quiser congelar, em condições normais de pressão e temperatura, ela vai congelar a 0 grau. Então você consegue determinar, através desses dois valores, quando que ela aquece e quando que ela congela. Então é um evento que a gente considera como sendo determinístico. Então, de modo mais simples, eventos onde a probabilidade pode se inserir é lançamento de um dado, lançamento de uma moeda, considerações sobre o número de filhos de uma determinada família. Então, todos esses eventos onde a variabilidade está presente é onde o estudo das probabilidades será abordado. E é aqui que a gente começa a nossa história, mencionando que para o estudo de probabilidades nós vamos repartir ela em três básicos termos
que iremos aqui adotar como sendo referenciais para o nosso estudo. Um conceito associado a espaço amostral, um conceito associado a evento e um conceito associado a experimento aleatório. Tá? Então, se nós formos resumir em suma o que nós falamos até o momento, probabilidade envolve questões onde a incerteza está presente. Questões onde a incerteza, vou deixar isso aqui bem grifado, onde a incerteza está presente. Ou seja, nós desenvolveremos um método por onde nós podemos fazer o cálculo dessa incerteza. Então daqui, como eu comentei, nós vamos dividir o nosso estudo através desses conceitos básicos, que são fundamentais para a nossa compreensão. Então, eles se dividem num tronco probabilístico em termos de espaço amostral. Nós podemos mencionar também o experimento aleatório. E também mencionamos o conceito associado a evento. Bom, o que é o espaço amostral? Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento. Tá? Digamos que você lance um dado, um dado comum. Esse dado contém 6 faces. Então, num dado comum, o seu espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis que você pode determinar. Então, como é que eu vou representar esse espaço? Normalmente, eu vou dar a segmentação de uma letra. Em algumas obras você vai encontrar a letra U, em outras obras você vai encontrar uma letra grega chamada ômega, mas ambas expressam a mesma coisa, representam o que a gente chama de espaço amostral, que é o conjunto dos resultados possíveis. Então, no lançamento de um dado, você tem esses elementos que fazem parte do seu espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que é também representado por o espaço amostral? Outro exemplo, a gente pode fazer uso dele. Tempo de reação de uma pomada anestésica aplicada a queimados. Podemos representar essa afirmação através do espaço amostral? Sim, se eu considero que o meu tempo t pertence ao conjunto dos números reais estritamente positivos, tal que t seja maior ou igual a zero, todos os valores de t a partir de zero correspondem a elementos que fazem parte dessa asserção, ou seja, tempo de reação de uma pomada para pessoas que sofreram queimaduras. Tempo de reação de uma pomada anestésica a partir de t igual a zero. Outro exemplo, onde a gente pode fazer uso de um espaço amostral. Número de chips defeituosos em uma linha de produção. Então você pode escrever o espaço amostral em termos dessas representações. Como eu estou mencionando chips, uma quantidade inteira, então você não vai ter valores quebrados, ou seja, eu posso ter nenhum chip quebrado, um chip quebrado ou defeituoso, 2, 3, N chips defeituosos. Esses 3 casos, então, representam para nós o que é o espaço amostral, que é um dos conceitos que nós precisamos na teoria das probabilidades. Um outro que é interessante e que para o nosso estudo também é fundamental na nossa análise é o experimento aleatório. O que é o experimento aleatório? Experimento aleatório é um processo de coleta de dados que acusam uma variabilidade. O que significa isso? Um processo de coleta de dados pode ser dado exemplificando, como por exemplo, o número de ausências que você quer registrar de um dado funcionário durante um período, durante um mês. Um processo de coleta de dados que acusa variabilidade é um processo em que você não sabe qual é o resultado que você vai
atingir em cada coleção que você executa, mas você sabe o conjunto de todos os resultados possíveis. Isso é um processo de coleta de dados. Um outro exemplo em que você pode mencionar, né, um fenômeno do tipo aleatório, né, um experimento aleatório. Você quer representar quantas vezes a face cara sai no lançamento de um dado, de uma moeda, perdão, considerando que você fez 8 lançamentos. Então, todos os resultados possíveis você conhece, só apenas 2, cara ou coroa. Então, coleta de dados, que é o experimento aleatório, representa as representações ou, né, as informações que você coletou, que você registrou desse processo de lançamento. E o evento é um subconjunto do espaço amostral. E aí, sobre o conceito de evento, vamos colocar isso aqui, eventos, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, quando eu menciono que ele é qualquer subconjunto do espaço amostral, né, eu estou mencionando que dentro dessa categoria você pode ter outros, né, elementos, né? E aí, em termos, né, de notação, nós sempre iremos representar os eventos pelas letras maiúsculas, como por exemplo A e B, e sobre ele nós temos alguns eventos que são particulares e que utilizaremos com uma certa frequência aqui durante esse curso, né? Um deles é o evento união, que é representado, né, por uma letra U, corresponde a todos os elementos que pertencem a A ou B, considerando-se A e B eventos, ou ambos. Se nós representássemos a união de 2 eventos através de um diagrama, vamos considerar esse diagrama representado dessa forma, por 2 conjuntos A e B. O espaço amostral, que nós mencionamos como sigma. Se eu for rachurar todos esses elementos que correspondem à união, eu estaria trabalhando com todos esses que estou aqui, ó, desenhando. Um outro caso de evento que é bem comum na nossa análise e que vai ser utilizado muitas vezes é o evento interseção ou intersecção, né, que corresponde a elementos comuns a e B, né? Elementos comuns a e B. Usando a mesma sistemática, trabalhando com um diagrama, se eu tivesse que mencionar a intersecção de 2 eventos A e B, o que eu estou aqui, na verdade, identificando é que em A e B você tem apenas os elementos comuns, ou seja, a intersecção seria essa região rachurada aqui. Um outro tipo, né, de evento, né, que é bastante comum, que também pode ocorrer na nossa análise, são os eventos que nós chamamos de mutuamente exclusivos, né, mutuamente exclusivos. Eventos mutuamente exclusivos ocorrem quando a ocorrência de um evento impossibilita a ocorrência de outro. A ocorrência de um, aqui é bem interessante mencionar essa ideia, a ocorrência de um impossibilita a ocorrência de outro. Então, uma maneira prática de você identificar esse tipo de evento é considerar que em eventos que nós chamamos de mutuamente exclusivos, a intersecção entre eles não existe, não há. Então, simbolicamente, quando eu escrevo intersecção em 2
eventos mutuamente exclusivos, essa intersecção é representada por essa simbologia aqui, que representa um conjunto vazio, algo vazio. Assim, você não tem nenhum elemento. Em um diagrama, é como se você tivesse os dois eventos dentro do mesmo espaço amostral, porém, esses eventos não têm nenhum elemento em comum entre eles, então eles são mutuamente exclusivos. Exemplo que a gente poderia dar para eventos mutuamente exclusivos. Se eu considerar, por exemplo, que no espaço amostral eu tenho o lançamento de um dado, a gente já sabe, colocamos aqui numa das definições, que o espaço amostral do lançamento de um dado é composto por esses elementos. Desse espaço amostral, eu posso nomear dois eventos. Um evento A, correspondendo à saída de face par, saída de par, e um evento B, saída de ímpar. Então, nesses dois casos, nesses dois eventos, você tem como mencionar quais são, de forma discreta, quais são os elementos participantes. Então, você tem 2, 4 e 6 para A, e você tem 1, 3 e 5 para B. Aqui, se você realizar a intersecção entre esses dois eventos, a intersecção é o quê? É vazia, não há elemento comum entre eles. Então, o que a gente diz aqui? Que os dois eventos existem, porém eles são mutuamente exclusivos. Ou seja, a ocorrência de um, a ocorrência, por exemplo, de saída de face par, impossibilita a ocorrência da saída de uma face ímpar. Essa é a ideia que está presente dentro desses eventos, chamados de mutuamente exclusivos. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de como a gente pode usar um pouco essas ideias para que nós podemos começar a aplicar de forma introdutória o uso das probabilidades. Então, vamos lá. Exemplo 1. Exemplo 1. Suponha um experimento aleatório. Suponha um experimento, vou abreviar aqui, aleatório. Conduzido para aferir a eficácia de uma terapia na cura de uma síndrome, de uma terapia na cura de uma síndrome. Vamos considerar que dois pacientes foram testados, Dois pacientes foram testados, submetidos submetidos a testes, Foram dois pacientes. O que ocorre? Você tem dois possíveis resultados. E aí nós vamos aqui mencionar. Eu tenho um resultado em que eu posso ter um paciente curado e eu posso ter um paciente não curado, ou seja, em cura ou não cura, curado, não curado. E aí vem outra informação em termos de uma anotação. Normalmente, quando eu representar a negação de um dado evento, eu vou escrever ele com uma barra. Ou seja, o não eu vou representar aqui com um barrado. Correto? Curado, não curado. Então eu tenho uma barrinha aqui. E aí a questão é a seguinte, olha, se eu tenho dois pacientes que foram voluntariados para uma pesquisa e desses você pode ter apenas esses dois resultados, o que eu teria aqui como espaço amostral seria representado através de quais elementos? Bom, se eu representar o espaço amostral desse experimento
considerando que 2 pacientes foram, né, testados, então você pode ter o quê? 2 curas, você pode ter uma cura e uma não cura, o primeiro curado, o segundo não curado, você pode ter o primeiro não curado e o segundo curado, e você pode ter ambos não curados. Então isso representa o quê? O espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis no experimento. E aí, claro, se eu quiser, eu posso representar aqui 2 eventos correspondentes desse espaço amostral. Digamos que o evento A corresponde a uma cura e o evento B corresponde a 4 curas. 2 desses eventos podem ser representados através de resultados. Quando eu menciono o evento A como uma cura, quais são os possíveis resultados que eu tenho? No caso aqui, C barra e C barra C. Por quê? Porque nesses 2 casos você tem uma cura. Você não elenca esse resultado que corresponde a 2 curas, nem esse resultado que não corresponde a nenhuma cura. No evento B, assim como no A, eu também posso representar o resultado. Existe um caso onde você tenha 4 curas aqui? Não. Então, nesse caso, você representaria isso como vazio. Esses são 2 casos em que eu criei os eventos, mas vocês poderiam criar quaisquer um deles. E sobre eles você pode nomenclaturar e identificar se há ou não resultados. Bom, vamos fazer um outro caso agora, um outro exemplo, onde nós vamos fazer uso de uma técnica bem interessante que vem dessa representação do espaço amostral, chamada árvore das possibilidades. Então, como é que nós vamos fazer isso? Exemplo 2. Então, no exemplo 2, vamos fazer o seguinte: considere, né, uma urna que contém 3 bolas brancas, e 3 verdes. Vou fazer o seguinte: dessa urna são retiradas sucessivamente, com reposição 3 bolas. Vou aqui abreviar: 3 bolas. Determine seu espaço amostral. Determine seu espaço amostral. Bom, a ideia é a seguinte: eu tenho uma urna que contém 3 bolas brancas e 3 verdes. Eu vou retirar dessa urna com reposição 3 bolas e eu quero determinar o espaço amostral. Então, como é que eu vou fazer a representação desse caso? Eu vou pegar uma bola, olhar para ela e retornar para a urna. Vou pegar uma outra bola, olhar ela e retornar para a urna, e assim sucessivamente. Então você vai retirar uma bola e você vai retornar para a urna. Então, nesse caso, como que você vai representar o seu espaço amostral? Essa que é a ideia. Então você não vai retirar 3 bolas, então eu tenho a primeira bola, a segunda bola e a terceira bola. Não vai tirar 3 bolas? Você só tem bolas brancas e bolas verdes. Então, se a primeira bola for retirada, ela pode ser branca ou verde. E aí vem agora o porquê do nome árvore de possibilidades, porque nós vamos ramificar esses resultados. Se a primeira bola for branca, a segunda pode ser o quê? Branca ou
verde. Por quê? Porque você vai olhar a bola e vai jogar ela de volta para a urna. Se a segunda bola for branca, a terceira pode ser o quê? Branca ou verde. Se a segunda for verde, então ela pode ser o quê? Branca ou verde. Se a primeira bola for verde, então você vai ter o mesmo processo. Ela pode ser a segunda bola branca ou verde. Se a segunda for branca, ela pode ser branca ou verde. Se porventura ela for verde a segunda, então ela pode ser branca ou verde. Então daqui você pode representar o teu espaço amostral, que é a retirada das 3 bolas. Então você vai ter quais sequências aqui? E aí podemos representar BBB, branca, 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 BBV, branca, branca, verde. Você pode ter BVB, branca, verde, branca, branca, verde, verde. E aí você tem a mesma coisa aqui embaixo. Porém, a primeira bola verde, verde, branca, branca, verde, branca, verde, 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 branca e verde, verde, verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem 8 elementos que representam dentro desse escopo aqui o espaço amostral. E isso é um exemplo que nós mostramos aqui que dá para você calcular o espaço amostral por essa métrica, né? Por esse método que é o de árvore de possibilidades. Embora você também possa fazer uso de métodos similares ao que nós fizemos no primeiro caso, onde a gente descreveu já o elemento e fomos construindo o espaço amostral direto. Correto? Com isso daqui, nós temos agora condições, né, de representar a probabilidade em termos de uma definição. Tá? E aí nosso estudo ele vai ser dividido, né, em 2 frentes, né, que é o que a gente vai representar como definição clássica. Por que em 2 frentes? Porque num fenômeno aleatório, né, como o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, a probabilidade em cada um desses casos é sempre a mesma. Quando você joga a moeda, a probabilidade de ela gerar cara é 50% e de coroa 50%. Quando você lança um dado, a probabilidade de cada face é a mesma. Então, nesses casos, em fenômenos aleatórios, nós vamos definir a probabilidade de um evento A, evento, né, que é um subconjunto, como sendo a razão de número de casos favoráveis ao evento A, vou abreviar aqui, sobre o número de casos possíveis. Ou seja, é uma razão que nós vamos aqui aplicar. Dado o evento, no caso de um fenômeno aleatório qualquer, lançamento de dado e moeda, você vai definir dessa maneira. Número de casos favoráveis ao evento A sobre o número de casos possíveis. Ocorre que no mundo real não é sempre comum que essas probabilidades sejam as mesmas. Então isso acontece que nas situações práticas essas probabilidades não têm o mesmo resultado. Então, para esses casos, nós vamos calcular a frequência relativa. Né? Nós vamos calcular a frequência relativa. Vai mudar uma coisa em relação ao conceito de divisão? Não. É apenas mensurar o seguinte, que em situações mais comuns, o que nós vamos aqui executar é uma expressão onde eu estou associando o número de ocorrências do evento A, número de ocorrências de A, pelo número de observações. Ou seja, eu vou trabalhar aqui de forma muito estrita agora com o espaço amostral. Essa é a ideia que nós vamos aqui explorar e que a partir daqui nós vamos poder definir algumas propriedades.
que identifica qual é o domínio de validade do cálculo da probabilidade de um dado experimento, certo? Então, no caso que é uma situação real, que nós vamos encontrar o uso de probabilidades, como nós faríamos o cálculo dessas expressões? Vamos montar um exemplinho aqui. Exemplo. Digamos o seguinte, que uma escola, está oferecendo, oferece treinamento esportivo para os seus alunos. Oferece treinamento esportivo. E aí, digamos que de 300 alunos entrevistados, você tenha as seguintes predileções, de 300 alunos, vamos colocar aqui que 180 gostam de futebol, que colocar aqui 80 gostam de voleibol e 40 de basquete. Então, se eu escolho aleatoriamente um aluno, se eu escolho aleatoriamente um elemento desse conjunto e queira calcular qual é a probabilidade de alguém escolhido optar por basquete, então, como é que você faz o cálculo dessa probabilidade? Qual é a probabilidade de que o aluno escolhido jogue basquete ou queira basquete? Então, se eu vou chamar esse evento aqui, chamar de B, de basquete, eu estou mencionando que o número de casos de ocorrências do evento que eu estou tratando aqui, no caso evento B 40, vai estar sendo associado ao número de ocorrências, no caso aqui 300. Ou seja, nesse caso a probabilidade não vai ser a mesma dos outros casos. E aí, fazendo as contas aqui, você tem 4 por 30, você simplifica, dá 2 sobre 15. Se você pegar uma calculadora dedicada, isso dá em torno de aproximadamente 13,3%. Ou seja, não é a mesma probabilidade de alguém que queira jogar voleibol e alguém que queira jogar futebol. Então, esses são os casos onde normalmente as situações em probabilidade são mais práticas. Ou seja, são casos onde a frequência que nós vamos mensurar é relativa. Percebe que a divisão como conceito é a mesma, mas o resultado não é exatamente igual como nós falamos antes sobre o caso do lançamento de um dado ou no lançamento de uma moeda. Então, com base nisso, nós vamos mencionar aí as principais propriedades que versam sobre o uso das probabilidades. Propriedades. Primeira propriedade, que é a mais importante aqui no caso, uma das mais importantes, versa sobre o domínio de validade de um cálculo probabilístico. Então, quando eu menciono um evento A qualquer e eu queira calcular a probabilidade desse evento, só faz sentido calcular a probabilidade se o resultado da probabilidade pertence, se significa pertencente, ao intervalo que é fechado entre 0 e 1. O que é 0 e 1? 0 até 1 são representações que identificam o domínio de validade dessa probabilidade. Então, se você ouve, por exemplo, no jornal, olha, amanhã tem 125% de chance de chover. Isso, em termos probabilísticos, está errado, não existe. Ou que você ouça falar, olha, a chance de que se ache uma cura para o coronavírus é de menos 25%. Também não existe, em termos probabilísticos, esse conceito. Então, probabilidade só se faz sentido falar se os valores aplicados estiverem entre 0 e 1, onde 1 representaria a probabilidade do evento certo, de ocorrência certa, e o 0 no limite para baixo, a probabilidade de evento nulo. Veja,
Nesses casos aqui, que são propriedades, o que eu poderia exemplificar? Quando você lança um dado, qual é a probabilidade de que a face na saída de um dado seja menor ou igual a 6? É de 100%. Por quê? Porque nesse caso, o evento corresponderia ao próprio espaço amostral. Então, essa probabilidade só pode ser 1. Qual é a probabilidade de que na saída de um dado, na saída da face de um dado, você tenha uma face com valor negativo? 0. Ou seja, a probabilidade de um evento vazio é nula. Outras duas propriedades que são importantes envolvem o valor complementar, essa é interessante mencionar, ou seja, que a soma da probabilidade de um evento com o seu complementar é igual a 1. O que significa isso? Se a probabilidade de um evento A é conhecida, por definição, a probabilidade nunca pode ser um valor maior do que 1. Então, se a saída de uma face par você tem 50% de chance, o complementar só pode ser a soma para que o valor seja igual a 1, ou seja, 50% também. Essa é uma outra propriedade. E a última propriedade, essa também bem interessante do ponto de vista matemático, é entender a seguinte expressão, olha. A probabilidade, deixa eu pegar aqui uma outra. A probabilidade da soma de J igual a 1 até N de um evento AJ qualquer é a somatória de J igual a 1 até N da probabilidade do meu evento A subíndice J. O que significa isso? Aqui eu estou mencionando que se eu pegar todos os eventos do primeiro até o enésimo evento, digamos, evento 1 até o evento 3, tem 3 eventos, união deles, A1, A2, A3. A probabilidade da soma desses eventos é a soma das probabilidades desses eventos. A probabilidade da soma é a soma das probabilidades dos eventos, considerando que eu vou de J igual a 1 também até um N qualquer. Ou seja, a probabilidade da união de A1 mais 2 A3 é a mesma coisa que a soma de PA1, PA2 e PA3. Correto? Bom, com isso, nós vamos estender aqui a nossa análise com um teorema bem interessante, que é o teorema da soma. Teorema da soma. O que me diz o teorema da soma? Que a soma das probabilidades de dois eventos, P de A união com B, é a soma das probabilidades de cada um desses eventos particulares, P de A mais P de B, menos a intersecção entre esses dois eventos. No caso de eventos que são mutuamente exclusivos, então essa probabilidade aqui, como nós mencionamos anteriormente, é igual a quanto? A 0. Ou seja, probabilidade nula, nesse caso aqui, é o caso onde os eventos são mutuamente exclusivos. Nós mencionamos isso agora há pouco, lá na definição daquele tronco principal, quando nós mencionamos os tipos de eventos. Então, onde nós podemos fazer uso desse teoreminha? Vamos montar um exemplo agora. Então, vamos considerar um experimento, o lançamento de um dado. Exemplo. Considere o experimento lançamento de um dado
vamos considerar nesse lançamento de um dado os seguintes eventos, né? Vamos colocar aqui 3 eventos, A, B e C. Saída de número 5, saída do número 5, saída de face par, né, par, e no C aqui a saída de uma face ímpar. Então, eu já estou considerando o lançamento de um dado, e aí, com base nesse exemplo, digamos que eu queira resolver os seguintes elementos, seguintes questões, né? Para calcular o sigma, o P de A união com B, o P de A união com C, vamos colocar esses aqui também, e o P de A barra. Vamos colocar esse aqui também, beleza? Então, vamos lá. O experimento é o lançamento de um dado, e eu tenho esses 3 eventos aqui, e eu quero resolver esses 4 itens aqui. O que eu preciso fazer para resolver cada um deles? Antes de tudo, determinar o espaço amostral. Como eu estou trabalhando com um dado, espaço amostral é tranquilo nesse caso. Espaço amostral consiste nos elementos que vão de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, com base nessa informação, eu vou calcular P de A união com B e o restante. Então, P de A união com B é justamente o uso do teorema de soma. Então, no teorema de soma, o que eu vou considerar aqui? A probabilidade de A mais B menos a intersecção. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de A, da saída do número 5 num dado? Você tem o quê? Uma possibilidade no universo de quantos? De 6. Aqui já estou usando definição. Mais P de B, qual é a probabilidade da saída de face par? Você tem 3 pares, então você tem 3 no universo de 6. Menos a intersecção de A com B. Existe intersecção de saída do número 5 com uma face que é par? Não. Então, nesse caso, aqui é 0. Então, fazendo as contas, você tem 4 sextos, que é a mesma coisa que 2 terços, e fim de papo. Agora, você quer calcular a probabilidade de A união com C. A união com C. Então, se você vai fazer isso, P de A união com C, o começo é a mesma coisa, P de A é 1 sexto, saída do número 5. P de C, mesma coisa, 3 sextos, você tem 3 ímpares, 1, 3 e 5. Porém, a intersecção com C existe. Saída do número 5, saída de face ímpar, você tem que ímpar 1, 3 e 5, saída do número 5, tem um elemento comum, então eu venho e subtraio aqui, ó, 1 sexto. Fazendo isso, eu tenho que o meu resultado aí, ó, cancela, cancela, retorna pra gente 3 sextos, beleza? Ou, se preferir, meio. Bom, e no último caso, eu quero calcular o P de A barra. Então, o que é o P de A barra? É o complementar. O que é o complementar? Aquilo que você soma para que na somatória você gere um resultado igual a 1. Então, se P de A mais P de A barra é igual a 1, e nós já sabemos o valor de P de A, que é 1 sexto, então P de A barra é simplesmente você subtrair do 1, que é a probabilidade em soma, 1 sexto, uma vez que você jogou o P de A para a direita. Então, fazendo essas contas aqui, você tem que 1 menos 1 sexto te retorna 5 sextos. E isso finaliza esse exemplo, onde eu tenho trabalhado aqui o teorema de soma e também o evento de complementação desses casos. Correto? Beleza, então vamos lá fazer um outro exemplinho com uma aplicação agora. Suponha o seguinte,
é que nós tenhamos uma empresa multinacional, suponha uma empresa que em uma empresa você tenha os seguintes resultados quanto à satisfação de funcionários, quanto a seu salário ou quanto à progressão ou não na carreira, né? Suponha que numa empresa você tem o seguinte, olha, que 45% dos seus funcionários estão insatisfeitos com o salário. Insatisfeitos com o salário. Que você tenha 28% desses funcionários que estão insatisfeitos com a impossibilidade de crescimento profissional. Insatisfeitos com a não possibilidade de crescimento profissional. E que você tenha 8% que estão insatisfeitos tanto com o salário, insatisfeitos tanto, né, vamos colocar aqui, com o salário, quanto com a progressão profissional, quanto a progressão, abreviar aqui, ó, progressão profissional. Bom, num exemplo como esse, o que eu perguntaria no caso seria o seguinte, olha, qual é a probabilidade de você ter um funcionário que esteja insatisfeito? Qual é a probabilidade que você tenha um funcionário insatisfeito com o salário ou com o crescimento, com a impossibilidade de crescimento profissional. Impossibilidade de crescimento profissional. Bom, a ideia, num exemplo como esse, que é um pouco mais extenso em termos de texto, é você reduzir, e nesses casos a redução sempre se faz você declarando uma variável, né? Isso já vai possibilitar com que você resolva o problema de maneira muito mais simples. Porque uma vez que você declara, e com os dados que já são oferecidos, você tem uma noção mais clara do que tem que ser feito. Então digamos que eu tenho o seguinte, que esses 45% eu represente como um evento S, de salário, e que essa insatisfação de crescimento profissional, vou chamar aqui de I, que é os 28%. Uma vez que eu faço isso, eu só tenho que tomar cuidado, um exemplo como esse, ao que está sendo resultado em termos do exercício. Ele está mencionando aqui que 8% estão insatisfeitos tanto com o salário quanto com a profissão. Então, isso está indicando que é uma intersecção. Então, 8% aqui estão dentro do que nós chamamos aqui, ó, de intersecção. E a pergunta que ele faz é a insatisfação com o salário ou com a profissão. Então, o que ele quer que eu calcule, na verdade, é a probabilidade de S, união com I. E aí, por que isso é importante? Leva um pouquinho das relações que nós aprendemos lá na primeira parte do curso, que envolve, né, as estruturas lógicas, com conjunção e disjunção. Nesse caso, como eu vou trabalhar com probabilidades, e aí a pergunta é feita sobre a junção dessas duas informações, o que eu posso usar? Eu posso usar o teorema soma, P de S mais P de I menos o P de S intersecção com I. Então, se eu faço isso, aí o caminho fica mais tranquilo para a resolução, porque aí o que eu tenho é simplesmente que substituir os dados que eu possuo para poder daí resolver o exercício da melhor forma possível. Então, eu tenho 45
colocar aqui mais 28, menos 8. Então, essa probabilidade aqui de S, união com I, é simplesmente essa soma menos a subtração. Então, dá 73 menos 8. Então, 65% dos funcionários dessa empresa estão insatisfeitos com o salário ou com a profissão, correto? E com isso, a gente fecha, né, esse teorema de probabilidade em soma. Uma outra análise que dentro da teoria das probabilidades é interessantíssimo abordar é o conceito que envolve o que nós vamos chamar de probabilidade condicional. O que é a probabilidade condicional? Probabilidade condicional, a palavra condicional está indicando condição. Ou seja, os eventos que aqui nós vamos tratar envolve que a probabilidade de um dado evento ela pode sofrer a influência se você souber da ocorrência de outro evento associado a ela. É essa a ideia que aqui nós vamos abordar. Ou seja, a probabilidade, vamos escrever isso aqui, a probabilidade de um evento de um evento que eu vou chamar de um evento A, quando sabemos da ocorrência de um evento B associado é denominada, chamada de probabilidade condicional de A dado B, chamada de probabilidade, vou abreviar aqui, condicional de A dado B. Normalmente é assim que você vai encontrar na literatura. E essa probabilidade condicional, matematicamente, ela é definida através de uma expressão e não é muito difícil de você lembrar. Ela é escrita dessa forma, uma simbologia de dois eventos separados com uma barra, que é a razão da intersecção desses dois eventos sobre a probabilidade do evento do qual você já sabe alguma coisa. Essa informação é muito importante, porque a interpretação que se faz desse enunciado vai te permitir resolver o problema de maneira mais simples. Então, quando eu mencionar que eu estou trabalhando com a probabilidade de um evento condicional, a leitura que eu faço dessa estrutura indica o seguinte: olha, a probabilidade do evento A, sabendo que, uma vez que, dado que, o evento B ocorreu. Então, isso é muito importante, porque dependendo do texto, o que vai definir que você vai usar como probabilidade condicional, em termos da fórmula, são essas expressões. Dado que, uma vez que, considerando que, o B ocorreu. Se isso acontece, aí você pode calcular a probabilidade do evento A barra B como a intersecção de A sobre B sobre a probabilidade de B. Se eu fosse representar isso através de conjuntos, né? Se eu fosse representar isso através de dois conjuntos, imagina o seguinte: eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B. Então, o cálculo da probabilidade que eu vou fazer está associado apenas ao conjunto B. Então, tudo que nós vamos fazer está associando o quê? A razão da intersecção de B sobre o conjunto B. Ou seja, todo o nosso espaço de probabilidade está associado sobre quem? Sobre a razão da intersecção de A com B sobre o conjunto B em si. Então, para poder aplicar esse conceito, vamos montar aqui um exemplinho. E desse exemplo,
nós vamos identificar como que essa ideia de probabilidade condicional ela pode surgir. Vamos lá. Vamos supor o seguinte, suponha que um conjunto de pessoas, né, foram voluntariados para que nós pudéssemos aferir aí duas medidas de saúde, pressão arterial e peso. Esses dados foram coletados, foram gerados numa tabela e dessa tabela foram expressos alguns resultados. E em cima desses resultados nós vamos fazer alguns questionamentos que envolvem o uso de probabilidade pela definição e dessa probabilidade condicional que nós estamos começando a tratar. Certo? Então vamos lá. Digamos que eu tenho a seguinte tabela, né? Suponha que um grupo de voluntários foram submetidos a testes, né? Submetidos a testes. E aí nós tenhamos os seguintes resultados. Então, vamos montar aqui uma tabela que envolve resultados quanto a pressão e peso, pressão arterial e peso. Então vamos colocar aqui pressão alta e normal, e o peso nós vamos colocar aqui excesso, abaixo e normal, excesso, abaixo e normal. Aqui eu vou ter resultados relativos a cada uma dessas informações. É uma tabela. E com isso eu vou gerar um resultado total, né, no final. Beleza? Então vamos colocar aqui total, né? E em termos numéricos, vamos colocar os dados aqui. Então 0,2, 0,1, 0,2, eu anotei aqui 0,1, 0,2 e 0,2. Então fazendo as contas aqui, eu tenho 0,3, 0,3, 0,4, aqui eu vou ter 0,5 e 0,5, somando tudo eu vou ter 1. Isso é em termos percentuais. Então esses são os resultados. O grupo de voluntários eu não estou interessado em saber se foram 20, 30, 40, 50, 100, apenas os dados percentuais foram gerados aqui. E aí eu tenho o seguinte questionamento. Vamos supor que se eu escolho um indivíduo aleatoriamente, eu queira calcular a probabilidade de que ele tenha pressão alta, a probabilidade do indivíduo ter pressão alta. E aí, no item B, eu quero calcular a probabilidade do indivíduo ter pressão alta, sabendo que ele tem excesso de peso. A probabilidade de que ele tenha pressão alta, vou abreviar aqui, PA, pressão alta, sabendo que se tem excesso de peso, que se tem excesso de peso. E aqui que de forma introdutória nós vamos mencionar a probabilidade condicional. Então vamos lá. Quando eu olho para essa tabela e o questionamento é sobre a probabilidade de pressão alta, eu posso, como no exemplo anterior, nomenclaturar isso aqui através de um evento, vou chamar de PDA, pressão alta. Então eu olho aqui, pressão alta, você tem os resultados independente do peso, 0,2, 0,1, 0,2. Então, desses indivíduos que foram analisados, a probabilidade que eles tenham pressão alta independente do peso é de 0,5 ou de 50%. Ok? Só que no item B ele faz o seguinte questionamento, ele quer calcular a probabilidade de que os indivíduos tenham pressão alta sabendo que se tem excesso de peso.
E aí o uso da probabilidade condicional aparece. Porque agora eu vou mencionar um outro evento, no caso aqui o excesso de peso, e sobre ele eu vou associar uma probabilidade. Então, pela definição de probabilidade condicional que nós acabamos de escrever, a leitura que se faz desse item tem que ser fiel ao que eu vou escrever aqui. Então, se eu venho e escrevo P de A barra E, eu estou mencionando o quê? Que eu quero calcular a probabilidade de indivíduo ter pressão alta, sabendo-se que tem excesso de peso. Eu tenho dois caminhos, eu posso usar direto a fórmula ou olhar pela tabela. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o uso apenas da tabela. E aí, se eu olhar para a tabela, o que acontece? A probabilidade que o indivíduo tem de pressão alta é de 0,5. Pressão alta associada a excesso de peso é quanto? 0,2. Porque eu estou associando os dois eventos. Só que eu vou calcular essa probabilidade de pressão alta sabendo-se que tem excesso de peso. E a probabilidade que esse indivíduo tem de excesso de peso é de quanto? 0,3. Portanto, quando eu calculo essas duas probabilidades e efetuando a divisão aqui, você vai chegar aonde? Em 2/3. Se eu observar bem, 2/3 é aproximadamente 66,6%. E isso é diferente da probabilidade de pressão alta. E aí está o porquê da probabilidade condicional ser importante. Porque a incerteza que eu tenho sobre a pressão alta, ela é modificada quando eu tenho a informação de excesso de peso. Haja vista que a probabilidade de ter pressão alta nesses indivíduos é 50%, só que se você tem a informação de excesso de peso, ela vai para 66,6%. Na tabela, como é que eu calculo? Eu sei que o indivíduo ter pressão alta associando excesso de peso é 20%. Só que essa métrica está atrelada ao fato de que você já tem excesso de peso. Então o cálculo foi feito sobre a informação de excesso de peso. Então em cima disso eu consigo obter essa relação. E com isso a gente faz de forma introdutória o que é uma probabilidade condicional. Nas próximas aulas, no próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouquinho esse conceito de probabilidade condicional e estender algumas outras propriedades, como eventos independentes, o teorema do produto e fechar com um teorema geral chamado teorema de Bayes. Beleza? Então é isso. Dá uma curtida lá se curtiu essa aulinha, compartilha e tamo junto, beleza? Valeu!